Boa noite, irmãos. Nós aqui mais uma vez no nosso culto virtual. Eu gostaria de dar início a esse culto com uma fala de Abacuque. Se Abacuque estivesse aqui, creio que ele mandaria o seguinte recado: ainda que os lockdowns continuem, ainda que não voltemos a trabalhar logo, ainda que não entenda as decisões das autoridades, ainda que as vacinas continuem demoradas e duvidosas, ainda que a luta contra o vírus continue, ainda que os políticos permaneçam desviando recursos, ainda que os recursos se tornem escassos, ainda que não haja previsão do fim da pandemia, ainda que tudo demore a voltar ao normal, ainda que haja muitos ainda assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, Elohim Adonai, é a minha força. Ele fará meus pés como os da corça e me fará transpor os lugares altos. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é grande, o Senhor olha para todos nós e o Senhor cuida de todos nós. O Senhor nos reúne, o Senhor nos dá forças. Fica conosco nesta noite, fica conosco neste culto, que tudo que façamos seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Convite à adoração. Leitura alternada, Salmo 31, de 9 a 16. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza,
e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Todos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Grande amor que meu Jesus mostrou por mim sofrendo a cruz, morrendo a fim de me salvar, nem poderá contar. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor imenso do Senhor, nem poderá contar. O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu por mim e para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor imenso do Senhor, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz horrendo amargo fel, sofridos para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor imenso do Senhor, quem poderá contar? Incomparável Salvador, teu inefável e santo amor, que é impossível de sondar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O amor imenso do Senhor, quem poderá contar? Amém. Convite à confissão dos pecados, 2 Pedro 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo.
declaração da graça. Segundo Coríntios 5:21, diz: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Bondoso Pai, neste momento em que nós estamos reunidos aqui, por cada um na sua casa, Senhor, nós estamos reunidos juntos para te adorar, para te louvar. Nós sentimos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Sentimos que somos fracos e necessitamos do teu amparo. Senhor, o Senhor é que tem misericórdia de nós. O Senhor é que nos perdoa, que sara as nossas enfermidades. Olha por cada um de nós. Cuida de cada um, Senhor. Que a nossa fé possa estar sempre firme, prosseguindo sempre em frente para te louvar e te adorar. Perdoa-nos. Perdoa toda a tua igreja, Senhor, por todas as faltas que nós cometemos. Nos ajuda a sermos mais fiéis a ti, Senhor. Em teu nome, Senhor Jesus, é que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Nesse momento de louvor, nesse momento de louvar-nos e agradecermos a Deus por tudo que Ele nos fez, tudo que Ele tem nos feito nesse momento, é um momento também de consagrarmos as nossas vidas, os nossos dízimos, as nossas ofertas a Deus. Nesse momento está aparecendo na nossa tela também o número da nossa conta, da conta da igreja, com a chave Pix, que é o CNPJ da igreja, no qual você pode fazer a sua transferência, fazendo assim a sua oferta à distância, para que esse trabalho não pare, que possa chegar essa palavra do Evangelho a mais pessoas ainda. Vamos cantar todos juntos esse cântico de louvor e adoração e vamos consagrar as nossas vidas e ofertas. É
Oremos. Pai amado, Pai querido, neste momento em que estamos louvando a Ti, Senhor, que estivemos adorando, exaltando o Seu nome, Pai, e assim também consagrando as nossas vidas no Teu altar, para que sejamos instrumentos Seus de levar a palavra a todas as pessoas, palavra de amor, de conforto, nesse momento em que nosso país, a nação, o planeta todo está passando por um momento de pandemia e que cada um de nós, em nossas casas, estamos louvando a Ti, Senhor, e sempre lembrando do Teu imenso amor por cada um de nós, mesmo com tudo que acontece. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá, pelo dom da vida, e por isso, nesse momento, ofertamos agora a Ti, Senhor, que essas ofertas colocadas no Teu altar, colocadas aos Teus pés, possa multiplicar e ser usada para levar a Tua palavra, levar a Tua mensagem de amor e de carinho a todas as pessoas que necessitam de ouvir, de se alimentar espiritualmente, Pai. Que possamos todos juntos estarmos louvando sempre a Ti, mesmo na distância, mas o calor que aquece os nossos corações possa nos unir ainda mais. Assim, mais uma vez, entregamos as nossas ofertas em espécie e a nossa oferta em vida para Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu Te peço e agradeço. Amém, Pai. Vamos, nesse momento, ter a participação, junto com as crianças aqui no culto, cantando o hino 175, Joias de Cristo, a terceira estrofe e o coro. Pai amado, Pai querido, nesse momento em que nós lembramos das crianças no Teu culto, Senhor, das crianças que sempre estiveram presentes aqui na Tua casa, Senhor, louvando a Ti no culto à noite, também na escola dominical, aprendendo os Teus ensinamentos, tendo o exemplo dos mais adultos de como se deve andar, como se deve se portar, o que se deve fazer em todos os momentos. Te peço, Pai, que nesse momento de pandemia, nesse momento em que estamos distantes, ficando isolados, Pai, elas possam estar lembrando desses momentos de alegria e de prazer que é estar na Tua casa, Senhor, e sentindo a vontade do retorno para cá. Que possamos juntos, mais adiante, continuarmos esta união, esta alegria do culto presencial com as crianças na Tua casa, alegrando ainda mais este culto, Pai. Em nome de Jesus que eu Te peço e agradeço. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.
chegou o momento da edificação, momento onde nós iremos ouvir a voz de Deus. O que o Senhor tem a nos revelar nesta noite, através da leitura da sua palavra e através da pregação da sua palavra. Estarão fazendo a leitura bíblica os irmãos Daniel, o irmão Vicenzo e a nossa irmãzinha Karen. E assim que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Primeira leitura, Isaías 50, de 4 a 9. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer a palavra alcançada. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou. Ele que não me sentia envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem condenará comigo? Apresentamo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. As traças os comerá. Congregação, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, 65. Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como usurpação, mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando em forma de servo, tendo se tornado semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tendo se tornado obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou grandemente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Congregação, usa com o teu servo, segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. Salmo 119, 124. Terceira leitura de João 12, do 12 ao 16. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram um ramo de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele, e também que era isso o que tinha acontecido. Congregação. Salmo 119, 7. Render-te-ei graça com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos.
Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos que estão assistindo esse culto. Senhor, nosso Pai, nosso querido Deus, é em nome do seu Filho Jesus que eu estou aqui para fazer oração, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor limpe o meu coração, o nosso coração, Pai. Limpe a nossa alma, abra o nosso coração, Pai, para que nós possamos receber a sua palavra com amor, com carinho e com dedicação, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos cerque com a sua presença, para que possamos ouvir e guardar a palavra que nós vamos ouvir, Pai. Ouvir, guardar e praticar, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus, eu queria te pedir, cerca, Senhor Jesus, o pastor que vai trazer essa pregação nesse momento, Pai, que o Senhor possa estar com ele, Pai. O Espírito Santo possa estar com ele, Pai, para que ele possa falar-nos através do Espírito Santo de Deus para nós, Pai. Que essa palavra venha entrar no nosso coração com muito amor, com muita dedicação, e que nós possamos guardá-la, Pai, e não esquecer, Pai, que ela possa ficar sempre guardada junto de nós, Pai. Em nome de Jesus, cerca-nos também, Pai, eu e os nossos irmãos todos que estão assistindo esse culto, Pai. Cerca-nos, Senhor Jesus, com a sua presença, Pai. Derrama a sua paz sobre nós, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor dá para nós, Pai. Em nome do seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. O domingo de Ramos, também chamado de domingo da Paixão, abre a Semana Santa. É a semana da Páscoa. Os textos para esse domingo são Isaías 50, de 4 a 9, no qual o profeta sabe que Javé justifica o seu escolhido. Filipenses 2, de 5 a 11, que nos mostra a humilhação e a exaltação do Cristo. E João 12, de 12 a 16, com a entrada de Jesus em Jerusalém. Ao mesmo tempo, uma entrada humilde em sua forma, mas triunfal em seu sentido. A importância desse texto, que será da nossa meditação hoje, é grande e se mostra por estar presente nos 4 evangelhos, além do texto de João lido, Mateus 21, de 1 a 9, Marcos 11, de 1 a 10 e Lucas 21, de 28 a 39. O texto ele se caracteriza por diferenciar a expectativa popular, triunfalista, de como Jesus entendeu e levou o seu ministério à luz do servo sofredor de Javé. O episódio ele acontece logo após a ressurreição de Lázaro. Jesus encaminha-se a Jerusalém, só que a notícia chega lá antes mesmo dele. A Páscoa era uma festa muito grande em Israel. Diferente da nossa Páscoa hoje, ela durava do dia 14 até o 21 de Nisan. Nisan, antes do exílio, era chamado de Abib, que era o primeiro mês do ano. Então, quer dizer, a libertação, a festa da libertação, a Páscoa, ela acontecia na ideia do Antigo Testamento como o início do ano. Aquilo era a cabeça do ano, abria o ano com a Páscoa naquela época. E essa festa
logo no segundo dia da festa, era chamada também de Pães Ázimos, fazendo referência à saída apressada do Egito. Jerusalém, que tinha uma população entre 35 e 50 mil habitantes, que era muito grande, uma cidade grande para aquela época, recebia, nesse período de Páscoa, 180 mil pessoas, ou até mais, né? Mas a estimativa era que recebia esse número, né? 180 mil pessoas. E por relembrar a libertação da opressão egípcia, esse evento também despertava nos corações o civismo e a esperança do Messias. Entretanto, por causa do medo da opressão romana, não se falava abertamente no Messias, não se falava nele assim. Então eles utilizavam uma expressão secreta, o que vem, para se referir ao libertador que restauraria a Israel. A multidão clama por socorro, hosana ao que vem em nome do Senhor. É uma referência, né, ao Salmo 118, 25 e 26. Então, além de ser uma expressão que demonstrava o desejo do Messias, né, o que vem, que era uma expressão que eles usavam para se referir ao Messias, essa frase, né, hosana é uma palavra que significa socorro, me ajude, né? E ela era usada, essa súplica era utilizada para os reis ou para Deus, apenas para essas pessoas, né? Para os reis ou então para o próprio Deus. Mais tarde, essa expressão se tornou uma expressão de louvor e de súplica. De louvor, porque ela expressava, né, a presença do Messias. Então, quando você fala hosana, né, então você está se referindo a Deus através do Messias que está ali presente. E de súplica, que é o significado da palavra que diz salva-nos. Então, é um pedido que o Messias nos salve daquelas circunstâncias que estão nos fazendo mal, que estão nos aterrorizando, ou quem sabe até seja um momento extremo de morte e medo. Então, eu diria que é uma expressão muito apropriada para a época que vivemos hoje. Há 2 semanas, fez 1 ano que as primeiras medidas de isolamento para o combate do coronavírus foram instauradas, né? Quer dizer, o isolamento começou em meados de março e hoje, meados de março de 2020, e hoje estamos fazendo 1 ano e pouco que isso aconteceu. Então, juntamente, né, com esse aniversário das medidas sanitárias, a pessoa estava criando a esperança que agora a vacinação em massa, né, acabaria com esse problema. Temos um novo surto, o vírus ressurge com sua força, atingindo índices de mortalidade recordes. O mundo clama pela cura. Suplicamos a Deus que venha e cure nossa terra, nosso mundo. Partilhamos a mesma dor com todos os povos e nações do desmoronamento da economia, a perda dos entes queridos, a depressão do isolamento. Essas coisas estão gerando reações nas pessoas que vão desde a negação do vírus, pessoas que estão agindo como se estivéssemos tendo a vida normal, que não guardam isolamento, não usam máscara, até mesmo a paranoia de pessoas que estão se isolando tão completamente que acabam até tendo a sua saúde mental afetada. Assim como na época de Jesus, sobre a opressão romana, hoje as pessoas clamam a Deus para se livrarem da opressão do Covid-19. Certamente Deus podia livrar Israel naquela época.
e também poderia nos livrar hoje. Mas vamos olhar um pouco mais essa cena para entender o que aconteceu, né? Se essas expectativas de salvação do passado e hoje estão se repetindo, né? Quer dizer, tem um paralelo entre elas. Vamos ver o que mais aconteceu nesse texto, né? Que pode nos ajudar a compreender o que está acontecendo hoje. Jesus aceita ser aclamado como rei, mas não como o povo espera. Ele não está dentro daquela expectativa que o povo tinha de um rei militar poderoso, de exércitos, de armas sendo levantadas contra Roma, de fogo do céu, de anjos, de cavaleiros, de carros de guerra. Isso seria a expectativa, né? Que um rei conquistador teria ao entrar em sua capital. Não, Jesus, a gente viu pelo texto, entrou montado num jumentinho. As palmas, sim, eram cortadas, as palmas eram símbolos de vitória, de saudação para o rei conquistador. Mas Jesus entrou de uma forma humilde, de uma forma tranquila, de uma forma pacífica. Não vieram exércitos romanos enfrentá-lo, não havia carros de guerra, cavalos, guerreiros, lanças, escudos. Ele poderia ter guiado um exército de anjos, uma revolta contra Roma, esmagado seus imperadores e levado Israel a um novo período salomônico, eterno, ainda mais glorioso. Assim também hoje. Ele pode nos livrar da peste que assola a humanidade. A entrada em Jerusalém nos dá uma resposta diferente a esta expectativa. De maneira alguma, Jesus ordenou que a multidão se calasse. Então, podemos ver que hoje também podemos clamar a Deus, pedir a Deus por socorro, para nos salvar, para nos proteger do vírus, nos guardar, restaurar a saúde daqueles que estão adoentados, que estão internados, ou mesmo que estão em casa isolados. Podemos clamar. Deus permite que acessemos e recebe a nossa oração. Ele aceitou a aclamação do povo. Mas a ferida de Jerusalém era maior que a opressão dos romanos. O problema não era a opressão dos romanos, o problema real que afligia a Israel. A doença desse mundo também é mais profunda que a viral. Deus pode curar o corpo, e ele já fez isso muitas e repetidas vezes. Jeremias 17:14 nos diz: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Jesus quer nos dar a verdadeira cura da salvação, que também nos levará a curar as nossas chagas. Então, como vamos entender que ainda estamos há um ano passando por esse problema, que ainda estamos perdendo pessoas amadas, que ainda estamos vendo gente sofrendo, as pessoas com medo? Os discípulos também, depois desses momentos da entrada de Jerusalém, passaram por momentos de sofrimento, dor e medo. Não foi rápido. As compreensões sobre as ações de Jesus só aconteceram após a sua glorificação. De fato, seu reino não é desse mundo. Ele falou isso em João 18:36. E a expectativa imediata da multidão foi frustrada. A calamidade que se abate sobre o mundo hoje, talvez nós só vamos compreender daqui a muitos anos. Talvez nem compreendamos nessa geração, talvez sejam as próximas gerações que vão entender
o que está acontecendo, quais lições foram tomadas, o que a humanidade cresceu após essa dificuldade que ela está passando, o que Deus reserva para o futuro da humanidade. Se passamos por duras provações, devemos procurar respostas em nossa fé. Apesar da ciência nos dar muitas respostas, ela é um instrumento nas mãos de Deus. E mesmo que os cientistas não achem isso, a resposta certa vem de Deus. Procurar respostas com fé não significa ignorar os recursos que Deus nos dá. Não, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu a capacidade, Deus nos ofereceu a natureza para também tirarmos dela nosso sustento, nossa vida, nossa qualidade de vida. Então, é lícito, é justo, é bom procurarmos, através dos nossos meios, uma vida melhor. Então, termos a vacina não significa que não confiamos e ignoramos a Deus. Significa que estamos usando os meios, os recursos que nos são ofertados também para a glória de Deus. O próprio Jesus utilizava os recursos do seu tempo. Então nós vemos, nas muitas histórias, que Jesus andava de barco, ele podia andar sobre as ondas, mas andava de barco. Que ele podia multiplicar os pães, ainda assim eles tinham uma bolsa com o dinheiro que era usado para sustentar ele e aos seus discípulos. E outras coisas mais. Quer dizer, nós vemos que nem tudo que acontece na vida de Jesus são com coisas que não são do dia a dia, que não são do lidar cotidiano. Então Jesus usava sim os recursos a seu dispor. E isso nos mostra que também podemos usar. Mas os discípulos, mesmo acompanhando Jesus, viveram, partilharam com ele, eles só entenderam as verdadeiras intenções de Jesus, entenderam seu ministério muito tempo depois. Estou dizendo isso porque precisamos ter paciência. Mesmo sem a verdadeira compreensão, a multidão saudou a Jesus. Se não conseguimos compreender o que Deus quer de nós hoje, então devemos ter paciência. Não só a paciência, esperança, confiança. A paciência é para não tentarmos a Deus. Porque a gente vê muitos discursos, muitas pessoas usando a Bíblia para tentar forçar a Deus a libertá-los, como o povo de Israel queria utilizar as profecias para libertá-los também. Então, as profecias do Antigo Testamento eram utilizadas na visão dos judeus de Jerusalém como que um rei político viria libertá-los. E aí eles perderam a capacidade de ver as promessas se cumprindo. Quer dizer, eles estavam tão ansiosos, tão focados que o rei que viria seria com exército, seria com espada, com fogo, que destruiria os romanos, que perderam a oportunidade de ver Deus agindo em seu meio. Às vezes, também perdemos essa capacidade. Queremos tanto usar a Bíblia para que a nossa vontade seja feita, que Deus vai fazer do jeito que nós achamos que tem que ser feito, que perdemos a oportunidade de aprender o que Deus quer conosco nessa dificuldade, nessa tribulação. Como eu falei, a esperança. Então, temos que ter a esperança. Não é uma coisa assim que é muito fácil, meus irmãos. Eu diria que nos dias de hoje está até difícil ter esperança. Além de ter a paciência, temos que ter certeza que Deus faz o melhor para as nossas vidas. Às vezes perguntamos, como pode ser o melhor eu ter passado
dias doentes, ter se internado, ou perdi alguém que eu amo, alguém que é uma pessoa que me faz falta. Não sei dizer isso. E é justamente por isso que precisamos ter esperança. Esperança que as coisas vão se acertar, que o agir de Deus é sempre bom, é sempre benéfico. Então, se estamos passando por momentos difíceis, momentos tenebrosos, Deus fará raiar a luz. Deus nos trará de volta a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E também confiança. Paciência, esperança, confiança. Confiança que no momento oportuno virá a salvação de Deus. Ele curará todas as feridas. Ele enxugará todas as lágrimas. Não podemos abrir mão das palavras do salmista. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Estamos clamando, Senhor, por socorro. Estamos esperando, Senhor, a Tua salvação para essa terra tão sofrida. Estamos esperando, Senhor, que o Senhor afaste essa peste que assola o mundo. Mas estamos esperando também, Senhor, que o Senhor mude o coração humano, que o Senhor restabeleça no coração dos homens a verdadeira humanidade, a solidariedade, o amor ao próximo. Confiamos, Senhor, na Tua palavra. Confiamos que ela vai acontecer. Confiamos que o Senhor está a nos proteger e a nos cuidar em todos os nossos caminhos. E que aconteça o que acontecer, estamos nas Suas mãos. Por isso, com fé, nós também clamamos: bendito o que vem, em nome do Senhor. Amém. Oremos, irmãos, agradecendo pelas bênçãos da igreja, ó Pai, intercedendo pelos pedidos que a comunidade tem feito nesse momento para as pessoas que necessitam de sua ajuda, ó Pai, intercedendo por aqueles que estão passando por dificuldades, por problemas de doenças, ó Pai, e outros tipos de problemas, Senhor Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, e vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Senhor Deus nosso Pai, primeiramente te agradeço, Senhor Deus, por essa comunidade estar se reunindo, ó Pai, mesmo que virtualmente, para honrar a Ti, ó Senhor Deus. Gostaria de interceder pelos pedidos que foram feitos pela igreja, ó Senhor Deus, cada um em sua casa, fez os pedidos que estão em seu coração, ó Senhor Deus, Tu sabes o que cada um pediu, o que cada um precisa, ó Pai. Gostaria de pedir em especial pelas pessoas que estão sendo afetadas por essa pandemia, ó Pai, pelas pessoas que estão enfermas, se recuperando mesmo em casa ou nas UTIs dos hospitais, ó Pai. Dê sabedoria aos médicos, ó Pai, para que
faça os tratamentos mais corretos, ó Senhor Deus. Dê sabedoria às pessoas que estão fazendo pesquisa dos tratamentos, ó Pai, que esse plano de vacinação avance pelo nosso país e pelo mundo afora, ó Senhor Deus. Gostaria de interceder pelos familiares que sentem a falta e a perda de seus entes queridos, ó Senhor Deus, seja pela pandemia ou outros motivos quaisquer, ó Pai, que tenham ocorrido durante essa semana, ó Senhor Deus. Esteja consolando o coração de cada um, ó Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Senhor Deus. Irmãos, a oração que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja convosco, irmãos e irmãs, e permaneça sempre em vós, hoje e para sempre. Amém.